Oi, eu gostaria de agradecer ao convite da organização desse encontro técnico dos hemocentros para estar conversando um pouquinho sobre hemofilia, conversando um pouquinho sobre imunotolerância e o atual protocolo brasileiro de imunotolerância. Para quem não me conhece, meu nome é Melina Belintani Suen, eu sou hematologista pediátrica, coordenadora do programa de coagulopatias hemorrágicas aqui da Fundação Hemocentro de Brasília. Então, vamos falar um pouquinho sobre a imunotolerância. O que é a imunotolerância? A imunotolerância é um tratamento que visa erradicar o inibidor, que é um halo anticorpo que a pessoa vai fazer quando é exposta àquela proteína do fator que ele está recebendo para fazer a reposição do seu tratamento. Então, é o principal, o inibidor é a principal complicação do tratamento da hemofilia. Então, no que consiste a imunotolerância? Em exposição ininterrupta de fator por um longo período até o desaparecimento desse inibidor. Então, a imunotolerância não é um tratamento para cuidar das intercorrências hemorrágicas, é um tratamento para erradicar esse halo anticorpo. Então, é um tratamento longo, é um tratamento intensivo, onde a pessoa recebe infusão do fator várias vezes por semana, por muito tempo, para que isso aconteça. Então, como a gente pode ver neste gráfico, ela é intensa e a intenção é do inibidor ir caindo até ele desaparecer. Então, é a única estratégia que a gente tem de erradicar o inibidor. Existem diversos protocolos, né, protocolos de altas doses, baixas doses, doses intermédias, protocolos que podem usar imunossupressão, com taxas de sucesso um pouco variáveis, mas em média varia entre 60% a 100%, né? E a única maneira da gente restabelecer a eficácia da reposição do fator, ou seja, a única forma que eu tenho de restabelecer o bom funcionamento de uma profilaxia ou do fator que eu tenho deficiência. Então, a gente tem os critérios de resposta à imunotolerância, então a gente pode ter uma resposta completa, que é o, o objetivo principal do tratamento, né, que é quando eu tenho uma resposta com um inibidor menor que 0,6 por 6 unidades Bethesda, uma recuperação do fator acima de 66%, uma meia-vida maior do que 6 horas, e ausência da resposta anamnéstica ao fator 8. Uma resposta parcial, onde eu vou ter um inibidor, mas um inibidor de baixo título, que a gente chama, menor que 5 unidades Bethesda, uma recuperação inferior a 66%, então uma meia-vida menor que 6 horas. E uma resposta clínica ao fator 8, ou seja, eu vou conseguir dar o fator 8, tem uma elevação sem o meu inibidor ir acima de 5 unidades Bethesda. E tem uma falha da imunotolerância, onde eu não vou ter uma redução dos títulos menor que 20% a cada 6 meses durante a imunotolerância, e eu vou ter ausência dos critérios de resposta completa ou parcial em 33 meses. Então, como a gente viu no slide anterior, é um tratamento longo, que pode até ter 33 meses. Então, é um tratamento bem intensivo e de muito alto custo. Um pouquinho na nossa história brasileira da imunotolerância. Então, o protocolo, a imunotolerância no Brasil começou em 2011, que era um protocolo com baixas doses, que é o esquema padrão, de fator 8 de 50 unidades por quilo, 3 vezes por semana. E aí a gente ia para altas doses, que seriam fator 8, 100 unidades por quilo por dia, quando o paciente não apresentava uma boa resposta, ou seja, ele não apresentava uma queda de 20% do título do inibidor num período de 6 meses, tá? Então, vocês podem ver que a gente faz imunotolerância para
hemofilia A gente não faz imunotolerância para hemofilia B. Então, esses protocolos que a gente vai estar falando vai ser sobre hemofilia A. E qual era o produto que a gente fazia imunotolerância? Concentrado de fator 8 hemoderivado ou concentrado de fator 8 recombinante. A gente começava com o fator que o paciente tinha desenvolvido o inibidor. E quais eram as peculiaridades desse primeiro protocolo de imunotolerância? Tinha que ter um título de inibidor menor que 10 unidades Bethesda, tinha que aguardar pelo menos 6 meses para ver essa queda do inibidor, de preferência utilizar o fator 8 plasmático, contendo o fator de von Willebrand, e uma dose inicial de 50 unidades por quilo, 3 vezes por semana, como a gente mencionou. E aí, em 2015, a gente teve uma atualização desse protocolo, com algumas mudanças, algumas facilidades que vieram, que melhoraram bastante, né? Então, o título não precisava estar acima de 10 unidades BT, abaixo de 10 unidades Bethesda, perdão, para começar a imunotolerância. Então, os pacientes que tinham um alto título poderiam já começar, não precisavam esperar baixar o título. E você podia aguardar 3 meses essa queda, né? Não precisava aguardar mais 6 meses. E já mostravam evidências de que o início precoce da imunotolerância ajudava e beneficiava aqueles pacientes que têm um fenótipo hemorrágico muito intenso, o que piora o prognóstico da imunotolerância. Os fatores, o produto utilizado era aquele que o paciente desenvolveu inibidor, né? E tinha que fazer a reavaliação a cada 6 meses com aumento dos doses, se não tivesse resposta, ou até trocar. Então, se o paciente tinha iniciado a imunotolerância com fator 8 recombinante, porque ele tinha desenvolvido o inibidor com fator 8 recombinante, a gente trocava para fator 8 hemoderivado, para ver se tinha um estímulo ali imunológico e alguma resposta dessa imunotolerância. E aí, em 2021, teve uma portaria, foi aceito o emicizumab para os pacientes que falhavam a imunotolerância, né? Então, o emicizumab é um medicamento monoclonal, um anticorpo monoclonal biespecífico, e que a gente começou, teve a partir dessa portaria de 2021, a gente pôde ofertar para os pacientes que tinham falha à imunotolerância ou que recidivam o fator inibidor após 6 meses da resposta total ou parcial da imunotolerância. Então, isso foi muito importante, um grande passo que a gente teve para que esses pacientes que tinham falha e que não podiam voltar à sua profilaxia com o fator 8, tinham alguma possibilidade de tratamento para que não ficassem usando agente de bypass. Então, como é que foi esse protocolo de 2021 para a imunotolerância? Então, continuava fazendo o esquema de baixas doses, 3 vezes por semana, o esquema de altas doses, de 100 unidades por quilo por dia, indicado para ausência de declínio do inibidor, pelo menos 20%, uma avaliação pelo menos em 6 meses. E aí a gente definiu o que era a falha terapêutica. Então, a manutenção dos níveis de inibidor acima de 500 unidades Bethesdas por 6 a 9 meses após o início de altas doses. Então, aqueles pacientes que não respondiam iam para o esquema de altas doses e mesmo assim não tinham esse declínio de 20% dos títulos de inibidor num período de 6 meses e eles continuavam com um inibidor acima de 500 unidades Bethesdas, a gente considerava falha terapêutica. Ou quando não tinha resposta no período de 33 meses que eu falei para vocês. Então, é um período de quase 3 anos, é um tratamento muito longo. Nessas duas situações, a gente considerava já falha terapêutica e o paciente tinha acesso a fazer a sua profilaxia, o seu tratamento com o emicizumab. E agora, a gente teve uma
uma atualização do nosso protocolo, a gente está aguardando, já foi aprovado na Conitec, a gente está hoje, quando essa aula está sendo gravada, a gente está aguardando a publicação no Diário Oficial para que a gente possa realmente poder pôr em prática esse atual protocolo brasileiro de uso do emicizumab para os pacientes com hemofilia com inibidores. E qual é a elegibilidade desse protocolo? Quais são os critérios de inclusão, né? São distintos para pacientes em que tem inibidor, mas que não participam do programa de imunotolerância ou que participam do programa de imunotolerância. Então, essas duas populações vão ser beneficiadas com esse protocolo. Como a gente está falando de imunotolerância, eu vou falar da indicação dos pacientes em imunotolerância, ou seja, pacientes com hemofilia A congênita com inibidores em tratamento de imunotolerância no momento da solicitação, independente do título atual, ou seja, os pacientes que estão atualmente em imunotolerância, não interessa se é 1 mês, 12 meses, 18 meses, eles estão em imunotolerância, independente do título de inibidor atual, eles serão contemplados por esse protocolo. Os outros pacientes, eles precisam ter inibidores clinicamente relevantes, ou seja, acima de 2%, 2 unidades Bethesda e o uso documentado de agentes de bypass. Então, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre o protocolo de imunotolerância. O que mudou com a inclusão do emicizumab para os pacientes que têm inibidor. Então, para os pacientes que têm inibidor, quem tem indicação de fazer o protocolo de imunotolerância? Aqueles pacientes que têm um pico histórico, um máximo de 500 unidades Bethesda, né? E que estão em profilaxia com emicizumab. Também tem que ter um inibidor persistente acima de 2 unidades Bethesda ou um título de inibidor acima de 2 unidades Bethesda após um desafio com o fator 8, com a infusão do fator 8, tá? Para os pacientes que iniciaram a imunotolerantes antes desse protocolo, ou seja, antes dessa publicação, o máximo de período de imunotolerância vai ser de 18 meses, tá? Ou 33 meses desde o início da imunotolerância, o que vier antes. O que isso significa? Que sendo esse protocolo publicado, aqueles pacientes que já estão em 30 meses, 32 meses, vai ser o máximo, ou aqueles que estão abaixo de 18 meses, eles já vão ter o seu protocolo um tempo máximo de 18 meses. E a partir de agora, o tempo máximo de imunotolerância são de 18 meses, tá? Os pacientes que têm um pico de inibidor abaixo de 2 unidades Bethesda, eles têm que ser reexpostos ao fator 8, né? E aí a gente tem que quantificar esse inibidor para ver se eles vão chegar a 2 unidades Bethesda. Essas quantificações eles têm que ser feitas no intervalo de 2 a 4 semanas. E como é que é esse protocolo de imunotolerância? Hoje o protocolo de imunotolerância ele vai ser só de baixas doses, ou seja, 50 unidades por quilo 3 vezes por semana. A gente não vai ter altas doses. E o acompanhamento, ele é muito importante. Então, o acompanhamento laboratorial, ele continua sendo muito importante durante a imunotolerância, a quantificação de inibidor ele terá que ser mensalmente nos primeiros 6 meses, e depois disso, a cada 2 meses, até atingir um critério de resposta completa ou falha, tá? E como é que a gente faz essa profilaxia durante a imunotolerância? Como eu falei para vocês, a imunotolerância é um tratamento para erradicar o inibidor e não para tratar os sangramentos. Para profilaxia desses sangramentos, para evitar esses sangramentos, a gente vai fazer a profilaxia com o emicizumab. Então, durante todo o tratamento da imunotolerância, o paciente vai estar em profilaxia com o emicizumab, para que a gente evite esses processos, essas intercorrências hemorrágicas e evite os processos inflamatórios que os sangramentos dão, evite progressão das artropatias e tenha uma melhor
resposta à imunotolerância. Então, quais são agora os novos critérios? Então, os critérios de resposta à imunotolerância, o completa e o parcial, não mudou em nada. Então, a gente continua tendo uma resposta completa quando eu tenho uma meia-vida maior que 6 horas e ausência da resposta anamnésica ao fator 8, uma resposta parcial quando eu tenho uma meia-vida inferior a 6 horas, mas com uma resposta ao fator 8, né, e tem um inibidor de baixo título, e a falha terapêutica, agora, a falha de resposta é quando eu tenho ausência de critério de sucesso total ou parcial após 18 meses de tratamento. Então, isso é o que mudou, o período, o tempo de tratamento, antes era de 33 meses, foi para 18 meses, e o pico máximo de 200 unidades Bethesda em qualquer época do tratamento. Ou seja, antes a gente pode ter até 500 unidades Bethesda para entrar no tratamento da imunotolerância. Mas quando ele começa a baixar esse inibidor, se eu faço um inibidor depois de 200, ou se eu começo minha imunotolerância com 10 unidades Bethesda e eu vou para mais de 200, eu já sou considerada falha e eu já saio desse protocolo de imunotolerância. E o que acontece depois da imunotolerância? Né? Se eu tenho falha, o paciente deve manter o uso do emicizumab como protocolo de profilaxia. Se eu tenho a resposta completa ou parcial, a decisão da migração da profilaxia para o fator 8 ou manutenção do emicizumab deve ser tomada em conjunto com a equipe do centro de tratamento, paciente e familiar. Isso é muito importante, porque a decisão do tratamento ela é em conjunto com a equipe de tratamento, com a equipe do centro de tratamento de hemofilia. Eu acho difícil um paciente que não queira ir para o emicizumab, que é uma excelente profilaxia, onde o paciente não sangra, a gente não vê intercorrências hemorrágicas com isso, e ele é uma medicação de muito mais fácil utilização por via subcutânea. Mas a decisão, se alguém não quiser ir para o emicizumab, essa decisão é em conjunto, paciente e centro de tratamento, e existe a possibilidade. Então, essa possibilidade está aí no protocolo. E uma coisa importante é que, uma vez atingido o sucesso da indução da imunotolerância, não se recomenda fazer doses de fator 8 para manutenção da imunotolerância. O paciente vai ficar fazendo profilaxia com o emicizumab. E quando a gente pode iniciar essa imunotolerância? De que forma a gente vai recomendar isso, né? Então, a recomendação é que os pacientes estejam em uso de emicizumab devido ao desenvolvimento de inibidores e que preencham critérios de inclusão, realizem pelo menos uma tentativa de erradicação do inibidor através da imunotolerância. O que isso significa? Que o tratamento da imunotolerância tem que ser ofertado pelo menos uma vez para aqueles pacientes que têm aqueles critérios de inclusão, de elegibilidade que a gente falou ali atrás. Por que isso é importante? Porque quando a gente responde à imunotolerância, a gente vai parar de ter esse inibidor, e quando eu tiver uma intercorrência, se eu tiver uma intercorrência hemorrágica, se eu precisar de usar um fator, eu vou ter uma muito melhor resposta anamnésica usando o fator que me é deficiente, como o fator 8, do que um agente de bypass. A gente tem uma melhor resposta hemostática, um melhor controle do sangramento desta forma. Então, podendo garantir um melhor tratamento do nosso paciente. Então, às vezes, esse tratamento de imunotolerância, ele pode ser intensivo, hoje, um menor curto de tempo, mas ele tem o objetivo de, se eu tiver alguma intercorrência, ter o melhor tratamento hemostático para o meu paciente. Por isso, pensando dessa forma, pelo menos uma tentativa é muito importante, né? Outra recomendação:
quando é o início desse tratamento? Então, é recomendado que o início do tratamento de indução de imunotolerância ocorra quando limitações clinicamente relevantes de acesso venoso tenham sido superadas. Isso é muito importante, porque o tratamento da imunotolerância ele é contínuo, e ele é interessante que ele seja contínuo e não tenha paradas. Então, é muito bom que isso seja feito quando o paciente tem um acesso venoso adequado. Como a gente sabe, o inibidor ele desenvolve com mais frequência no começo do tratamento, até as 50 primeiras exposições. Então, a gente está falando de que é muito mais comum o inibidor em crianças. Então, às vezes, as crianças não têm acesso venoso adequado. Então, a mãe não sabe fazer o fator, enfim, várias situações relacionadas a acesso venoso. Então, quando a gente vai começar? Quando a gente vai ofertar essa imunotolerância? Quando o paciente tiver um acesso venoso adequado. Com 3 anos, 6 anos, enfim, quando a equipe do centro de tratamento, essa família conseguir reconhecer isso. Agora eu tenho um acesso venoso bom para eu fazer esse tratamento. E o início da indução da imunotolerância fica condicionado ao acesso ao centro de tratamento e ao monitoramento laboratorial. Isso é muito importante. O paciente ele tem que estar sendo avaliado, observado, acompanhado no centro de tratamento, e tem que ter um monitoramento laboratorial para a gente ver esse inibidor caindo, né? Essa resposta que o paciente vai ter. Isso não vai tirar o benefício do uso do emicizumab, mas a gente vai ver a resposta à imunotolerância. Então, uma condição de monitoramento laboratorial tem que ser providenciado e tem que ser ofertado ao paciente pelo centro de tratamento, assim como o seu acompanhamento clínico, acompanhamento multidisciplinar. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o protocolo de imunotolerância, o que mudou do tratamento agora da imunotolerância com o acesso ao emicizumab para todos os pacientes que têm inibidor, e eu fico à disposição para mais perguntas.